árvore aí no fundo, né? É melhor deixar a luz acesa para o pessoal ler, né? Fecha os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, vamos ler da tua palavra. Tem pedras a serem removidas e o Senhor tem um chamado para nós. Nos ajuda a organizar as nossas ideias. Que o teu Espírito administre as nossas mentes e que Cristo seja entronizado nas nossas mentes nesse momento, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado através do teu Filho em nós. E é no nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. A pergunta desse estudo é: aonde estão os reparadores? Aonde estão aqueles que vão consertar? O que nós vamos estudar nessa manhã é um modelo de como as pessoas fizeram isso no passado e o que nós devemos fazer hoje para sermos chamados reparadores. Sai bem pequeno. O capítulo 25 do Grande Conflito, nessa versão que está sendo distribuída, o capítulo 25 chama a lei. E nós vamos ler alguns trechos desse capítulo, e eu, ao estudar um pouquinho desse capítulo, um pequeno trecho, eu fiquei muito, assim, me destacou muito, eu fiquei muito impressionado pelas explicações, o entendimento e como ele abre a Arca da Aliança para nós. Vamos ler primeiro Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, 19, página 1508. Apocalipse 11, 19. Diz assim: e o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande granizo. Se você voltar à página, na página 1506, que é o comecinho do capítulo 11, o título do capítulo 11 é As Duas Testemunhas. Aí, se você olhar lá nos comentários lá embaixo, a terceira coluna, o título está assim, 42 meses e os 1260 anos são o mesmo período profético. Vocês viram? Isso vai falar de qual tempo? O que são os 1260 anos? Ou 42 meses? Supremacia papal. Aquele tempo onde a Igreja Romana governou, que foi do ano 538, 1798. Esse período dá 1260. Aí, se você olhar na continuação, lá embaixo, na coluna, está escrito: as testemunhas eram as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Isso já aconteceu, isso vai voltar a acontecer. As explicações estão todas aqui embaixo. Se você olhar no versículo 7, ali, o comentário, agora a página 1507, na primeira coluna, lá embaixo, o título é A França Ateísta Faz Guerra contra a Bíblia. Então, esse texto, inicialmente, ele foi escrito por João lá no ano 96, nós estamos no ano 2023, mais ou menos nos anos 80, 90, enfim, no primeiro século João escreveu. Isso aconteceu em 1798, então João profetizou quase 2000 anos depois dele, e isso aconteceu quando a França se torna a potência do mundo. Agora, olha lá na coluna do meio, da página 1507, coluna do meio. A França era essa besta que emergia do abismo. Depois, o versículo 11:8. Sodoma, uma exemplificação de licenciosidade. Depois, o Egito, símbolo do ateísmo. Aí o versículo 9, a terceira coluna. O exato cumprimento da história, na história da Revolução Francesa.
Então, esse momento já aconteceu. E quando a senhora White escreve sobre este comentário que nós vamos ler agora, volta na página 1508, quando você acompanha agora o comentário que ela vai fazer, lá na primeira coluna, na metade, está escrito 11:19. Tábuas de pedra, um testemunho convincente. Quando o templo de Deus se abriu no céu, que tempo triunfante será para os fiéis o verdadeiro? Se abrir no céu, né, no futuro. Que tempo triunfante será para os fiéis e verdadeiros? No templo será vista a arca da aliança, no qual foram colocadas as 2 tábuas de pedra, sobre os quais está escrita a lei de Deus. Essas tábuas de pedra serão tiradas do seu esconderijo e nelas serão vistos os 10 mandamentos esculpidos pelo dedo de Deus. Essas tábuas de pedra, que agora estão na arca da aliança, serão um testemunho convincente da verdade e da obrigatoriedade das reivindicações da lei de Deus. Que texto, que livro nós estamos lendo da Bíblia? Apocalipse. Antigo ou Novo Testamento? Novo Testamento. Especificamente, não é nem o tempo dos apóstolos. Isso foi profetizado para o fim de tudo. O fim de tudo é o que nós estamos vivendo. E o texto está destacando o templo de Deus. E dentro do templo, no versículo fala, foi visto no seu templo a arca do seu testamento. A lei de Deus é tão importante que ela tem que estar acesa. Ela tem que estar viva em nós. E o que o Senhor diz para a igreja é, a igreja está obedecendo porque sabe que é um conjunto de regras, mas não está vivendo espiritualmente a lei do Senhor. A igreja não está vivendo espiritualmente a lei do Senhor. O texto continua ali embaixo no comentário da senhora White. A arca no céu contém os 10 mandamentos. Mentes e corações sacrílegos, ou seja, aquelas mentes e corações que não aceitam a lei de Deus como correta, mas que simplesmente desprezam, essas pessoas estão com mentes, como se falava sacrilégio, uma coisa profana. Então, sacrílego é a mesma coisa que uma mente profana. Essas mentes profanas pensaram que tinham poder suficiente para mudar os tempos e a lei de Jeová. Quem especificamente mudou os tempos e a lei? A igreja romana, o pequeno chifre de Daniel, capítulo 7 em diante. Eles achavam, e quem compra a ideia deles, também acha. Por isso a terceira mensagem fala, aquele que adorar a besta, ou a sua imagem, ou tiver um nome, ou qualquer um que se simpatizar e ficar do lado deles, também adorará e será condenado. Por isso que tem que tomar um cuidado enorme de não nos aproximarmos do pecado. A lei de Deus é o espelho. Ah, mas você vai falar de lei e a salvação é Jesus. Sim, só que nós só chegamos a Jesus se nós olharmos que nós temos pecado. Essas últimas 2 semanas, se a igreja percebeu, nós estamos falando sobre pecados. Esse tema é justificação pela fé. Você só sabe que tem um pecado quando a lei mostra para você. Você errou nisso. Se ninguém falar que você está errado, você está em ignorância. Mas a partir do momento que nós olhamos para a lei, para o Senhor, nós somos acusados. E na acusação, a gente não tem para onde correr, senão para o amor de Cristo, para a cruz. Se a gente não correr para a cruz, a gente nunca vai receber perdão. E se a gente ama esse Jesus e recebe o perdão, nós não vamos querer continuar praticando o pecado. Nós não vamos continuar na iniquidade. Nós vamos chegar até Jesus e falar, Senhor, como os teus mandamentos são bons, me ajuda nisso. Me ajuda a praticar, me ajuda a me dedicar. E o texto continua dizendo, então, vou ler de novo, agora com esse entendimento que nós falamos.
Essas mentes e corações profanas, sacrílegos, pensaram que tinham poder suficiente para mudar os tempos e as leis de Jeová. No entanto, seguras nos arquivos do céu, na arca de Deus, estão os mandamentos originais, escritos em 2 tábuas de pedra. Nenhum potentado, nenhuma autoridade da terra tem o poder de remover aquelas tábuas do seu esconderijo sagrado sob o propiciatório. A Arca da Aliança está no lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário. Nós sabemos pelo santuário, e quem já estudou já sabe, que o santuário tem 2 compartimentos. O pátio é a área externa, mas o santuário são 2 compartimentos. O primeiro compartimento tem o candelabro, os pães da proposição, o altar de incenso, aqui é a fumaça, né, da oração, e tinha o véu. No segundo compartimento, que o limite é aqui, daqui para dentro, tinha a Arca da Aliança. O que havia na arca? A tampa, chamada tampa do propiciatório, ela tinha 2 querubins, um aqui e o outro está chamuscado pela luz. Esses 2 querubins de frente um para o outro, e no meio, a luz é tão forte que ela está fazendo um reflexo lateral. Aqui era a manifestação de Deus, neste lugar. O que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Eram os 3 símbolos da libertação daquele povo, da condução e da restauração da verdade. A arca, como nós estamos vendo em Apocalipse 11:19, vai ser vista novamente, só que ela está escondida hoje, mas ela será revelada. Hoje, o Senhor, vamos continuar aqui, depois eu falo, no cerimonial do tabernáculo terreno, que servia como cópia e sombra daquele que está no céu, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, o que ele viu lá no monte era uma cópia do que existia no céu. Essa parte só era aberta no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava nesse lugar. E hoje, como é para nós? Nós podemos adentrar, como dizem Hebreus, entrando com ousadia no Santo dos Santos, diante do trono da graça. Eu e você podemos chegar todos os dias. Só que hoje é chamado o grande dia da expiação. Por quê? Porque o dia da expiação ele servia para purificar o santuário. O que acontecia o ano inteiro no santuário? Se espargia sangue. Era o sacrifício, a intercessão de animais e tinha derramamento de sangue no santuário todo. Uma vez por ano ele tinha que ser purificado, limpo de todo aquele sangue. Por isso, o anúncio que o templo de Deus estava aberto e a arca da sua aliança era visível, aponta para a abertura do lugar santíssimo no santuário em 1844, quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Quando a senhora White escreveu esse texto, ela entendeu que esse versículo 19 ele aconteceu exatamente no ano 1844. Como que ela chegou nesse raciocínio? Quem me ajuda? Como a senhora White fala? Entendemos, e o pessoal que estudou isso, né? Como? Vou deixar aqui, já. Vamos pular para frente. Como que eles chegaram no raciocínio que em 1844 havia purificação do santuário celestial? Como se chama esse estudo? Já está aqui. 2.300 tardes e manhã. Como que chega nesse raciocínio? Primeiro, a faixa vermelha com a cor de rosa aqui representa o primeiro período das 2.300 tardes e manhãs. Ano 457 tem o decreto por Artaxerxes. Para que era esse decreto mesmo?
reconstrução de Jerusalém. No ano 408 a.C. começa a reconstrução. Aí, as 70 semanas de Daniel, elas falam sobre o quê? Qual que é a maior importância das 70 semanas de Daniel? Jesus Cristo. Os judeus esperavam o Messias. Quando Daniel, um judeu, recebeu a promessa das 70 semanas, essas 70 semanas apontavam para Jesus. E no ano 27 depois de Cristo, Jesus é batizado. No ano 31, ele é crucificado. E no ano 34, Estevão é apedrejado e toda a palavra é levada aos gentios. Quando nós olhamos, então, essas 70 semanas até o apedrejamento de Estevão, isso aqui faz parte das 2.300 tardes e manhãs, como os primeiros 490 anos. Mas tem que acabar. Acaba em 1798 esse pedaço? Não tem nada a ver 1798 com as 2.300 tardes e manhãs. Não confundam a supremacia papal, que é de 538 a 1798, com a outra profecia do ano 457 do decreto, passa até a vinda de Jesus e tem que se completar. E aonde termina isso? No ano 1844, onde cristãos das igrejas protestantes acreditaram que nesse ano Jesus voltaria, e não foi o que aconteceu nesse ano. Jesus não voltou em 1844. Isso está escrito em Apocalipse 10, que também é conhecido como a grande decepção. No Apocalipse 10 fala que eles teriam que engolir aquele livro e ele tem um gosto amargo. Por quê? Porque falaram e não aconteceu, e eles ainda iam ter que profetizar muitas vezes. Eles ainda têm que fazer essa obra mais uma vez. Então, a grande decepção está escrita em Apocalipse 10. E aí, essa profecia chega até o ano 1844, quando nós vamos continuar o estudo agora. Aqueles que seguiram seu grande sumo sacerdote, ou seja, Jesus, aqueles que a hora que viram aquela decepção, deu o ano 1844, Jesus não voltou, aqueles que seguiram o sumo sacerdote pela fé, quando ele começou o seu ministério no lugar santíssimo, repararam na Arca da Aliança. O que acontece no ano de 1844? As pessoas começaram assim, mas por que na Bíblia está escrito sábado? Mas por que sábado? O sábado, toda a igreja reformada guardava o domingo. Lutero morreu guardando o domingo. Os reformadores até esse tempo, e muitos ainda naquele tempo, o próprio Spurgeon guardava o domingo, porque não tinham recebido essa luz. Mas a partir desse momento, o Senhor começou a destacar o que estava dentro da arca. Como já haviam estudado o tema do santuário, ou seja, essas pessoas dessa época que estavam aguardando Jesus, já tinham estudado o santuário. Compreenderam a mudança do ministério do Salvador e viram que ele tinha passado a ministrar. Então, Cristo, nesse momento, entra. Assim como no santuário terrestre tinha um dia da grande expiação, a partir de 1844 é o grande tempo da expiação. Por isso se falar tanto em arrependimento, porque Jesus está fazendo isso nesse momento. O que os judeus em Israel tinham que fazer enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro? O que os judeus em Israel faziam quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Eles oravam, clamavam, afligiam a sua alma, e eles estavam com medo. Por quê? Porque se fosse encontrado o pecado neles, o que aconteceria com eles? Seriam extirpados, eles iriam morrer. E hoje Deus fala para a igreja, é tempo de perdoar pecados, senão vocês morrerão espiritualmente. E as almas estão sendo afligidas. O Senhor pergunta, você está afligindo a sua alma neste sábado de manhã? Você já chegou aflito como Davi chorando? Senhor, não retira a tua paz de mim, mas olha para as minhas lágrimas. O Senhor está chamando a igreja a esse tempo, porque Jesus está fazendo exatamente isso. E Ele está continuando a fazer.
Aqueles que compreenderam esse aspecto viram, como nunca antes, a importância das palavras do Salvador. Na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um jota ou um traço da letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. E aqui tem um detalhe. Jesus disse, tudo vai se cumprir, nada vai ser retirado. Quando Jesus falou essas palavras, os evangélicos de hoje podem dizer assim, sim, mas Jesus cumpriu tudo e morreu na cruz. Como você rebate isso? Oi? Jesus não veio abolir a lei, mas sim cumpri-la. E ele cumpriu e morreu na cruz. Nos mostrou o modelo de como ser feito. Jesus falou para não guardar mais os mandamentos dele. O que ele fala no mesmo texto de Mateus 5? Ele fala sobre 2 mandamentos. Quais são? O próximo com nós mesmos. Mas ele dá exemplo dentro dos 10 mandamentos de 2 mandamentos. Aquele que fala do olhar. Se alguém olhar para uma mulher impuramente, já cometeu adultério. Ele está abolindo a lei? Não. Aí ele fala sobre o outro. Qual que é o outro que ele dá o exemplo? Aquele que falar contra o seu irmão não precisa assassinar. Ele já matou. Então, Jesus está dando exemplos de que os mandamentos estão vivos. Aí, os evangélicos vão dizer para você, sim, mas ele não falou do sábado. Como que você rebate? Jesus é o Senhor do sábado. Ele nunca deixou de guardar. Os seus apóstolos, mesmo quando Jesus morreu, nunca deixaram de guardar o sábado. Aí eles vão dizer, sim, mas Jesus cravou os mandamentos na lei, na cruz. Existe um conjunto de leis chamada leis cerimoniais. Essas leis foram isso que Jesus disse. Tudo foi cumprido e esse conjunto de leis, matança de animais, morte, derramamento de sangue, oferta de cereais, de frutas, desse tipo de coisa, foi abolido porque agora o sumo sacerdote está trabalhando por nós. Cristo agora, que é o sumo sacerdote, também é o cordeiro. E o sacrifício dele foi feito quantas vezes? Uma vez. Suficiente. Então, quando Jesus fala que isso foi cumprido, isso não significa que deixou de se guardar. E aí, esses que estavam estudando naquele tempo, por ser a revelação de sua vontade e a transcrição do caráter, a lei de Deus deve perdurar para sempre. Quando você começa a estudar o que significa os 10 mandamentos, você entende que eles representam quem é o nosso Deus. Agora, abre lá em Êxodo 31, 18. Diz assim, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, e a parte mais importante desse momento para nós. Elas foram escritas com o dedo de Deus. A força dessas palavras, a igreja ainda não tem. Por isso que eu estou lendo, e eu lerei alguns textos que a igreja já conhece. Mas a igreja não tem a consciência da força dessa palavra. Se elas foram escritas com o dedo de Deus, elas vão ser revogadas por alguém, por alguma obra, por algum ser humano. O próprio Deus, através de Cristo, escreveu. Será que isso um dia vai ser revogado? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando nós somos confrontados com o sábado, a gente fica nas dúvidas que vocês tiveram na cara enquanto eu perguntei para vocês. Um monte de gente estava com dúvida agora. Tudo que eu estou lendo e que nós estamos estudando parece óbvio, mas a igreja não está madura nessa questão. O Senhor está mostrando a insegurança da igreja. E nós estamos lendo uma coisa que é óbvia.
mas ainda não é óbvio, ainda não está firmado no teu coração. Eu quero que enquanto você estude a Bíblia, enquanto nós estamos lendo, você comece a orar para falar: Senhor, essas verdades precisam ser absolutas. Diz o comentário lá na terceira coluna lá embaixo: a lei original na arca celeste. Eu o admoesto, não coloque sua influência contra os mandamentos de Deus. Essa lei é exatamente como Jeová e escreveu no templo do céu. Ele escreveu e está no templo celestial. O homem pode pisar sua cópia terrena, a cópia das leis aqui na terra, mas a original é preservada na arca de Deus no céu. E na cobertura dessa arca, exatamente acima dessa lei, está o propiciatório, aquela tampa com o brilho entre os querubins. Jesus está bem ali, diante dessa arca, para interceder pelos homens. É exatamente essa cena que nós estamos vendo ali. O que ela está descrevendo é exatamente isso que acontece. O comentário continua: a lei preservada na arca. E Cristo deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nada que estava escrito nessas tábuas podia ser apagado. O precioso registro da lei foi colocado na arca do testemunho e ainda está lá, escondido e salvo da família humana. A lei de Deus está escondida da família humana. Como assim? Tem pessoas aqui na Terra que deveriam fazer parte da família celestial, mas que por não desejarem entender mais da lei do Senhor, essa verdade está escondida. E ela está escondida no céu. E nós acabamos de ver em Apocalipse que um dia essas pessoas que não enxergam verão a lei de Deus exposta. Eu estou falando do futuro. Aí ela continua assim: mas no tempo designado por Deus, Ele, o Senhor, usará aquelas tábuas de pedra para testemunhar perante o mundo inteiro contra a desobediência de seus mandamentos e contra a adoração idólatra de um sábado falsificado. Qual é o sábado falsificado? Domingo. Isso terá peso de lei no futuro. E quando isso acontecer, você vai ter que lembrar no teu coração que o que está dentro da arca foi escrito pelo dedo de Deus e que você nunca poderá duvidar. Porque sabe o que a senhora White fala sobre o povo que entende o sábado? Muitos dos que estão nessas fileiras passarão para as fileiras do inimigo. Muitos dos que estão aqui não guardarão o sábado e aceitarão o sábado falsificado. O texto continua dizendo assim: há evidências abundantes, tem muita evidência da imutabilidade da lei de Deus, que ela não muda. Foi escrita com o dedo de Deus para nunca ser apagada, nunca ser destruída. Tudo aqui na Terra pode ser destruído, mas alguém destrói alguma coisa que Deus fez ou que está na presença dele? Tem algo que pode destruir o que Deus faz? Aqui na Terra, podem até pegar, né? A gente vê no Telegram o povo queimando Bíblia, mas a arca do céu, ninguém toca. Esse é o conceito que Deus quer colocar no nosso coração, da imutabilidade, do que não vai ser mudado jamais. E o texto continua dizendo assim: as tábuas de pedra estão ocultas por Deus para serem apresentadas no grande dia do julgamento, como Ele as escreveu. Quando se assentar o juiz e forem abertos os livros, e todo ser humano for julgado de acordo com as coisas escritas neles, então as tábuas de pedra, escondidas por Deus até aquele dia, serão apresentadas ao mundo como norma de justiça. Tudo que nós estamos estudando será exposto ao mundo inteiro, ao Supremo, ao governo brasileiro, ao governo americano, aos chineses, aos russos, a toda a Europa, ao mundo todo.
todos, romanos, a Babilônia, todos verão essa lei imutável. Então, homens e mulheres verão que o requisito indispensável para a sua salvação é a obediência à perfeita lei de Deus. Eu vou ler de novo essa frase, que ela tem duas coisas importantíssimas. Então, homens e mulheres verão que o requisito indispensável para a salvação é a obediência à perfeita lei de Deus. Mas você acabou de dizer que ninguém é salvo pela lei. A lei é o espelho. Mas aquele que tem Cristo no seu coração, o que ele faz com a lei de Deus? Ele pisa nela? Ele ama. O que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda, obedece e guarda os meus mandamentos. A inclinação da tua mente, do teu coração, quando você está alegre em obedecer a lei do Senhor, é porque Cristo está conduzindo. Se você começa a pegar birra, aversão, as coisas de Deus já não estão tendo graça, é porque você está tendo sinais de opressão, de influência e de guerra do maligno. O texto termina assim: ninguém encontrará uma desculpa para o pecado. Pelos justos princípios dessa lei, homens receberão sua sentença de vida e de morte. Agora, olha o que está escrito em Isaías capítulo 6, com relação também à arca. Isaías 6, página 748. 748. Bem, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono. Estou lendo Isaías 6:1. Alto e exaltado, o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins. Acima do trono significa que eles não estavam pisando, eles estavam voando. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Umbrais de que porta? Que porta é essa? Não tem a porta. Quando João viu o santuário celestial, ele viu o trono de Deus, porque aí abriu uma porta e ele viu o trono. São compartimentos, é o lugar onde Deus está, no santuário celestial. E aí continua dizendo assim, 5. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins na minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre mim a boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e a tua o quê? Que é a iniquidade que Isaías tinha? Isaías tinha culpa, vendo o santuário celestial? Isaías tinha culpa. E a tua iniquidade é removida e o teu pecado purificado. Olha como que a senhora White descreve isso. Volta a página um pouquinho. Na página 748, terceira coluna, está escrito lá: a experiência de Isaías representa a igreja dos últimos dias. Entre aspas, Apocalipse 11:19. Enquanto o profeta Isaías contemplava a glória do Senhor, ou seja, ele estava no lugar onde via, da mesma maneira que o Santo dos Santos, o trono da graça, Isaías viu. Ficou impressionado e esmagado pelo sentimento de sua própria fraqueza e indignidade. Essa foi a sensação que Davi teve naquele salmo.
Davi estava esmagado pelo seu pecado. Ele estava angustiado. De nós entendermos que nós podemos estar diante de Deus, só de ter essa consciência, isso deveria fazer o nosso coração tremer e ficar esmagado, e ficar angustiado, e ficar dessa maneira igual Isaías, desesperado. E aí ele diz, então, exclamou: ai de mim, porque estou arruinado. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, como um homem de Deus, havia condenado os pecados de outros, mas agora vê a si mesmo exposto à mesma condenação que pronunciara contra eles. Quando Isaías vê o trono de Deus no céu, é a mesma coisa de que ele estar lendo os seus pecados na lei de Deus. Quando Isaías estava olhando para o trono, ele estava olhando para a lei de Deus. O livro dos Salmos fala que a lei do Senhor é a base do seu trono. Quando Isaías olhou para aquela cena, ele estava lendo a lei do Senhor. Igual João viu aquela cena do santuário aberto e a Arca da Aliança exposta. E aí continuou o comentário assim: em seu culto a Deus, falando sobre Isaías, na página 749, em seu culto a Deus, havia se contentado com uma cerimônia fria e sem vida. Quantos cultos nós estamos acomodados, frios e sem vida? Não havia percebido isso até receber a visão do Senhor. Quão pequenos então lhe pareceram os seus talentos, sabedoria, depois de ter contemplado a santidade e majestade do santuário celestial. Quão indigno era, quão inadequado para o serviço sagrado. Ele teve a consciência que ele não tinha a menor condição de trabalhar para Deus. O modo pelo qual viu a si mesmo poderia ser expresso na linguagem do apóstolo Paulo: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Contudo, foi enviado alívio a Isaías em sua angústia, como o anjo, o serafim, fez. A visão dada a Isaías, agora trazendo para nós, representa a condição do povo de Deus nos últimos dias que, pela fé, tem o privilégio de ver a obra que está sendo realizada no santuário celestial. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do seu testamento. Enquanto o povo de Deus, pela fé, olha para o lugar santíssimo e vê a obra de Cristo no santuário celestial, percebe que é um povo de lábios impuros. Um povo que, com frequência, fala vaidade e cujos talentos não foram santificados e usados para a glória de Deus. Se a igreja, amor de Cristo, olhar para a lei do Senhor, buscar entender o que está errado, vai se envergonhar e irá se arrepender. Porque quando eu comecei a ler a lei do Senhor, o Senhor começou a mostrar a minha vida e eu comecei a ver as minhas impiedades. E eu digo que se meu coração, que era duro, começou a enxergar, o seu também pode. Se um dia eu olhei para a Bíblia e vi que eu estava totalmente errado, e eu sou teimoso, hoje eu não sou mais, eu era muito teimoso, eu era muito cabeçudo, eu não aceitava as coisas. Se eu fui capaz de aceitar, você também pode. E o Isaías, então, o texto continua dizendo assim, depois de glória de Deus. Poderia muito bem, a igreja de hoje, poderia muito bem desprezar-se ao contrastar sua própria fraqueza e dignidade com a pureza e o encanto do caráter glorioso de Jesus. Todo aquele que chegar na lei, chegará até Jesus. Porque lá em Romanos 13 diz que o fim da lei, o propósito da lei é o quê? Quem sabe qual que é o propósito da lei, o objetivo da lei? Oi?
reconhecer Jesus. A Bíblia fala em Romanos 13, eu não lembro se é 8 ou 10, o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é Jesus. Se você chegar na lei do Senhor, automaticamente você chegará até Jesus. Mas há esperança para os que, como Isaías, humilham sua alma diante de Deus, desejando receber a impressão que o Senhor deseja causar no seu coração. Há esperança para mim e para você. O arco da promessa está acima do trono, o arco da aliança que Deus fez com Noé, o arco colorido do arco-íris, o arco da aliança está sobre o trono de Deus, como descrito em Apocalipse, e esse arco que está acima do trono, e a obra feita para Isaías será feita no povo de Deus. Você crê hoje, ou se você não pensou nisso, comece a pensar. O que foi feito através daquele serafim, que chegou até Isaías, e Isaías se tornou um homem de palavra poderosa, e tendo seus lábios purificados, a sua iniquidade foi o quê? Perdoada, o seu pecado foi purificado. Se ele teve condição de receber, aqui está escrito assim, ó, o arco da promessa que está acima do trono, uma aliança que Deus fez com Noé, que ele nunca abriu mão. E a obra feita para Isaías será feita para o povo de Deus. Ele responderá às petições que advêm de corações contritos. Basta o seu coração ser humilde, humilhado, contrito e se prostrar diante do Senhor. O Espírito de Deus, lembra daquele povo que nós estávamos estudando, esses pioneiros que estavam estudando a questão do sábado, os adventistas que começaram? O Espírito de Deus impressionou aqueles estudiosos da palavra, mostrando a eles que, com ignorância, estavam transgredindo essa lei ao desconsiderar o dia do descanso do Criador. Eu sou testemunha disso. Um dia minha esposa virou para mim e falou, Saulo, é sábado. E eu falei, não é domingo. Saulo, é sábado, eu não vou brigar com você. Ela virou as costas e me deixou falando sozinho. Aí eu peguei a Bíblia e eu fui estudar. E qual foi a minha surpresa? E naquele dia eu chorei. Eu chorei de espanto. Porque eu criei a vida inteira sem nunca ter estudado na Bíblia que não tinha um versículo para guardar o domingo. Esses daquele tempo fizeram isso. Começaram a examinar as razões para a guarda do primeiro dia da semana. Não conseguiram encontrar nenhuma evidência que Deus tivesse abolido o quarto mandamento como dado o sábado. E eles estavam buscando honestamente, eles estavam sendo sinceros. Quando você é sincero, Deus revela. Estavam buscando honestamente conhecer e fazer a vontade do Senhor. Então, demonstraram a sua lealdade. Cortou um pedacinho aqui. Está escrito aí embaixo alguma coisa? Não? Cortou então. Então, demonstraram a sua lealdade, que eu, se eu não me engano, que ele fala que é, demonstraram a lealdade à lei do Senhor e ao seu Cristo. Esse era o segredo por trás da oposição acirrada, a explicação da harmoniosa das Escrituras que revelavam a ministração de Cristo no santuário celestial. O que tinha de oposição? Nós lemos Apocalipse 11, que a lei de Deus foi exposta. E nós sabemos que a lei de Deus será contrariada. E é por causa desse momento, dessa questão, que toda essa oposição surgiu. As pessoas tentaram fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a porta que ele fechara. O que foi aberto no céu? A Arca da Aliança foi aberta e exposta. Deus abriu. Se Deus abriu isso, os homens estão fazendo o que quando eles falam domingo? Eles estão fechando uma porta que Deus abriu. Eles conseguirão fechar? Cristo havia aberto a porta para o ministério no lugar santíssimo. Essa porta está fechada. Quando que essa porta vai se fechar? Quando Jesus sai do santuário, como chama esse evento em profecia? Fechamento da porta da graça. Cristo só vai sair do santuário dessa cena que nós vimos quando a porta da graça se fechar. Então essa porta está aberta. Então o sábado continua valendo?
Depois o sábado será apenas condenação. Hoje o sábado é um sinal de salvação. O selo de Deus, a marca do Criador impressa nas nossas mentes, hoje ainda é salvação. O quarto mandamento estava dentro da lei, conservado ali. Muitas pessoas tentaram subverter a fé desses fiéis. Naquele tempo, esses que guardavam o sábado, as pessoas chegavam na cabeça deles e tentavam convencê-los do contrário. Ninguém podia deixar de ver que a aceitação da verdade em relação ao santuário celestial envolvia cumprir os termos da lei de Deus e o sábado do quarto mandamento. Agora abre na página 800 da tua Bíblia, um pouquinho para frente. Isaías 58, página 800. E aqueles, versículo 12, Isaías 58, 12. E aqueles que descenderem de ti, edificarão lugares antigos desolados. Tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações, e tu serás chamado o reparador da brecha, o restaurador das veredas para habitar. Então, quando a gente lê esse versículo agora, entendendo que lá atrás, por exemplo, quem foi um dos exemplos de endireitar os caminhos, as veredas antigas? Voz que clama no deserto. João Batista. João Batista endireitou a vereda para que viesse Jesus. Quem vai fazer isso hoje? O terceiro Elias. João Batista foi o segundo, nós somos chamados para ser o terceiro Elias. Então, olha para o exemplo de quem está mais perto aqui, ó, esses reformadores dos anos 1800. Creram na verdade do santuário celestial, entenderam que isso vai acontecer, isso está em Apocalipse, isso é verdade para nós, isso tem que estar cravado no nosso coração. Olha o que diz no comentário, na terceira coluna, lá no último rodapé ali, Isaías 58, do 12 a 14. Os observadores do sábado reparam a brecha, que é o mesmo está entre parênteses, Apocalipse 11 e depois Apocalipse 14. Onde encontraremos aqui as pessoas aqui referidas? Cadê os reparadores de brecha? Quem edificará os lugares antigos desolados, os fundamentos de geração em geração? Onde está o povo que tem recebido a luz do céu para discernir que uma brecha foi feita na lei de Deus? Cadê esse povo? Sabia que é você? Sabia que Deus chamou a igreja para estar aberta no sábado, para continuar perseverando, para fazer culto de pôr do sol, para defender uma igreja como essa, porque Deus está chamando a gente para ser esses que falaram, existe uma brecha na lei e nós temos que fechar, porque a verdade tem que permanecer até Jesus voltar. Sabia que é você? A senhora White está perguntando, cadê eles? E ela simplesmente falou, esse povo que está aqui é esse povo. Agora, se você vai aceitar o chamado ou não, depende de você. Como está a luta no teu coração para que o que foi impresso pelo dedo de Deus, que está na arca do testemunho, seja impresso no teu coração? O texto continua dizendo assim, João diz em Apocalipse, e o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testemunho. João viu em visão o povo do Senhor, que esperava a sua vinda e buscava a verdade. Será que o João viu você? O João viu o povo que estava esperando. Você estava entre aquelas pessoas que estavam aguardando o que João viu? A senhora White está dizendo, o João viu as pessoas, ele viu a cena e viu as pessoas na terra vendo aquela cena. Será que João viu você? Quando o templo de Deus foi aberto para o seu povo, brilhou a luz da lei de Deus que estava na arca, na proclamação da mensagem do terceiro anjo, para aparecerem em cena aqueles que recebem essa luz. O que João está vendo é o tempo da terceira mensagem, né?
Não adore a besta, seja fiel. Por que ela está falando aqui da terceira mensagem? Porque esses têm o selo do mal. Este anjo se vê voando no céu, dizendo em alta voz: se algum homem, algum ser humano, adorar a besta, sua imagem, receber sua marca em sua testa, na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A lei sempre está ligada à fé. Este é o povo que está reparando a brecha da violação da lei de Deus. Você está entre esses? Abriu para mim isso aí. Eles veem que o sábado do quarto mandamento tem sido suplantado por um sábado espúrio, um dia que a palavra de Deus não autoriza. Sabe como que o domingo então é chamado? Um dia que a palavra de Deus não autoriza. Quanto tempo da sua vida você foi numa igreja ao domingo? Era um dia não autorizado por Deus e Ele te esperou. Sabe o que Ele quer de você? Aqueles que hoje não fazem o que você faz, tenha compaixão como Deus, que não tinha autorizado, esperou você chegar até aqui. Pare de ser o Isaías antes do trono de Deus, só acusando os pecados dos outros. Mas seja esse Isaías, ai de mim. O que tem que estar nos nossos lábios hoje é, ai de mim. Eles são leais ao seu Deus em meio a uma grande oposição e se alistam sob a bandeira do terceiro anjo. À medida que o fim se aproxima, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais determinados e mais poderosos. Talvez hoje o nosso testemunho seja bem tímido. Aquilo que a gente prega, que a gente traz, seja até vergonhoso. Não tem força de expressão. Mas quanto mais você chegar perto do trono, como Isaías chegou, Isaías era desprezível antes da visão do trono de Deus. Quando Isaías viu a Deus, viu a sua lei, se viu pecador, a vida dele cresceu. Quer crescer espiritualmente? Faça como Isaías, chegue-se à lei do Senhor. Apegue-se ao mandamento da lei de Deus. Ame o que Davi amou. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Apegue-se. Ali você vai ter força, você vai chegar até Jesus, você vai receber o perdão, você vai receber o arrependimento, e se há arrependimento, começa a chover o quê? Chuva temporã, e depois da temporã cai o quê? Chove, chove, chuva de poder, chuva serôdia. Através da lei você chega na chuva serôdia. À medida então que o fim se aproxima, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais determinados e mais poderosos, projetando a luz da verdade sobre os sistemas de erro e opressão, que por tanto tempo têm mantido a supremacia. Ainda tem supremacia dentro da sua casa, mentiras e erros? Tem, sabe por que tem? Porque nós pregamos semana passada que a igreja ainda tem muita mentira. A supremacia do erro. Ainda tem essa mentira. O Senhor tem nos enviado mensagens para esse tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna. Todos que creem na verdade presente não devem apoiar-se em sua própria sabedoria, mas na de Deus. E devem levantar o fundamento de muitas gerações. Nós vamos ver no dízimo qual é o fundamento da cidade celestial. Aquelas pedras preciosas que tem no fundamento. E aquilo é uma representação da preciosidade da palavra de Deus para nós. Uma cidade com a base em pedras preciosas é a mesma representação da vida nossa baseada na lei do Senhor.
baseada em Cristo Jesus, guardando os mandamentos e a fé de Cristo Jesus. Aí continua o texto assim: eles serão registrados nos livros do céu. Eu e você estaremos entre aqueles que João viu, em nome de Jesus. Eles serão registrados no livro do céu como reparadores de brecha. Lembra que a pastora falou que a Bíblia está sendo escrita sobre as nossas vidas? A senhora White fala a mesma coisa. Eles serão registrados. Obedeça. Guarde a lei do Senhor. Ame a Cristo Jesus. E você será registrado nos livros do céu como reparadores de brecha e restauradores das veredas para habitar. Devemos sustentar a verdade simplesmente porque é a verdade, enfrentando a mais intensa oposição. Quer seja com família, quer seja com familiares, quer seja no trabalho, aonde Deus te puser. Sem a vergonha, é o que Deus me pediu. Deus está influenciando nas mentes humanas. O homem não age sozinho. Não tem como nós fazermos essa obra sozinho. O grande poder iluminador procede de Cristo. O brilho do seu exemplo há de permanecer diante das pessoas em cada conversação. Se você estiver na lei do Senhor, as palavras da sua boca, como disse Davi, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e Senhor meu. Guarda aquilo que Deus te deu. Lá em Apocalipse, fala, guarda o que tens, porque senão virá como um ladrão e você perde tudo que você recebeu. Aqueles que aceitaram a luz acerca da mediação de Cristo e da lei de Deus, ou seja, a fé em Jesus e os mandamentos de Deus, descobriram que essas eram as veredas de Apocalipse 14. Esse estudo da lei de Deus, eu vou encerrar aqui, ele leva para Apocalipse 14. Quando você chega nisso, você vai diretamente entender. Como que nós entendemos o livro de Apocalipse? Quando nós começamos a guardar o sábado. Isso aconteceu com a igreja. A igreja guardava o domingo, entendemos a verdade da primeira justificação da fé, que a igreja não tinha se arrependido, que estava cheia de pecados. Aí nós chegamos no sábado, começamos a valorizar a lei de Deus, e a partir desse momento, o livro de Apocalipse e as profecias de Daniel se revelaram. Nós só chegamos em Apocalipse 14 porque começamos a guardar o sábado. Senão, essas 3 mensagens, que no resumo é uma só, não chegariam a nós. Mas isso é conversa para outro dia. O que nós vamos cantar hoje, ou melhor, nós vamos ouvir, eu não sei se alguém conhece, por isso a igreja pode permanecer sentada, é exatamente o que está escrito no Salmo 19. Se você quiser ver a letra dessa música, ela é o Salmo 19, que fala que a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Os nossos sentimentos são restaurados pela lei do Senhor. Os seus testemunhos, o que aconteceu, são retos e alegram, eles firmam o nosso coração. E diz que são mais desejáveis do que ouro, mais do que o ouro mais puro, aquele ouro depurado, e são mais doces do que o mel. E o que destila dos favos, o que goteja dos favos, que é a coisa mais doce que tem, a lei do Senhor é melhor. O Senhor está desafiando-nos a estudarmos a lei. Não é simplesmente assim, eu estou numa igreja que guarda a lei. Estude a lei do Senhor. E você terá vitórias em Cristo, como você jamais teve. Porque para chegar a Jesus, a lei de Deus é que vai te levar a ele. Amém?